paz do Senhor Jesus Cristo, meus amigos e queridos irmãos. Eu venho através deste estudo da Palavra de Deus trazer-lhes entendimento do que está por vir. Estaremos, durante alguns dias, fazendo um estudo escatológico e hoje estarei dando início a esse estudo de escatologia. Mas primeiramente, antes de iniciar o estudo escatológico, devemos entender melhor o significado de escatologia. Escatologia, o que é? Escatologia é o estudo do fim de todas as coisas, tanto o fim das coisas presentes como das coisas futuras. Nesse estudo, vamos utilizar como base o livro de Daniel, capítulo 12. Daniel 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se achar a destruição, se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera, e chega até 1235 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Deus seja louvado, para todo sempre seja louvado. Eu estarei separando cada versículo e explicarei o significado de cada um deles sobre a revelação de Deus para Daniel. Primeiro, Daniel capítulo 12 e versículo
Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, depois que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. O primeiro versículo é rico em conhecimento. Se nos aprofundarmos, veremos futuros acontecimentos, mas para que você possa entender, estarei explicando por partes. Nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Agora eu lhe faço uma pergunta. Que tempo é esse que o livro de Daniel se refere? E quem é Miguel? O tempo que aqui se refere é o final da semana da tribulação, onde 7 anos o anticristo reinou. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Jesus virá nas nuvens do céu, e todo olho verá. Esse é o tempo a qual se refere no livro de Daniel, onde Miguel aqui representa Jesus, que virá sobre as nuvens de glória com a igreja para guerrear e defender Israel, que não se curvou à besta ou ao anticristo. O grande príncipe aqui, como se refere, é Jesus, e ele virá como descreve em Apocalipse. Essa é a descrição de Miguel, Jesus Cristo. Mas por que Jesus Cristo? Porque um anjo seria representado como Jesus Cristo. Porque Daniel não conhecia Jesus Cristo, Messias, como se chama Emanuel, Deus conosco. O grande príncipe, o defensor do seu povo, virá sobre as nuvens, montada em seu cavalo branco, vestida até os pés de uma roupa comprida e cingidos pelo peito com um cinto de ouro, com o seu cabelo branco como a neve, olhos como chamas de fogo, pés semelhantes a latão reluzente, refinado na fornalha. Sua voz como o som de muitas águas, em sua mão esquerda 7 estrelas. De sua boca saía uma espada de 2 gumes, e seu rosto como o sol do meio-dia. Oh, glória! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa é a descrição de Jesus Cristo. Bom, voltamos ao início. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe dos filhos do teu povo. Quem é Miguel? Ao que eu já me referi, Miguel é o grande príncipe que se levanta contra o filho dos filhos do seu povo. Aqui nós temos o Cristo, o próprio Jesus, como chefe da classe de anjo, de arcanjo guerreiro do Senhor. Uma grande potestade, um grande dominador que protege a Israel. O grande príncipe Miguel é o mesmo que pelejou contra o príncipe da Pérsia para trazer resposta para o próprio Daniel. Esse Miguel aqui também é o próprio Jesus que vem juntamente com a sua igreja para defender Israel no Vale do Armagedon. No final da grande tribulação, onde o anticristo vai tentar fazer com que o povo de Israel se curve diante de sua imagem, colocada no templo em adoração. O povo de Israel, desde o princípio, é um povo obstinado e endurecido de coração, com um propósito já criado de Deus para esse tempo. Não se curva diante de qualquer imagem que seja
E aí, nesse tempo em que Miguel, esse tempo final da última semana de Daniel, que se diz a tribulação, quando Miguel se levanta, ele vem com a igreja. E vindo com a igreja, ele vem em defesa do povo de Israel. Ele é uma classe que lidera com Cristo ressuscitado, que significa Miguel, Jesus ressuscitado. Ele aqui já é ressuscitado, mas ele ainda não veio com o seu corpo glorificado. Ele vem como um protetor, um dominador, um príncipe, mas ele não é simplesmente um príncipe, um anjo, um principado que atua na região celestial. Ele é o príncipe dos príncipes. Ele é o próprio Cristo, nascido da tribo de Judá, o Messias prometido a Israel, o grande guardador de Israel, porque ele é, que ele fala, que ele se levanta pelos filhos do seu povo. Porque Jesus nasceu da tribo de Judá, dos 12 filhos de Jacó. Então, vemos que Miguel aqui não é só uma personalidade, mas uma personificação de Cristo, mas também o próprio Cristo, reluzente como o Senhor de um grande exército em favor do seu povo. Miguel, o grande príncipe, é o próprio Jesus que nós vemos, descrito em Apocalipse como o grande cavaleiro, que a coxa escrita está escrito palavra fiel e verdadeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então aqui nós vemos que diante da boca desse cavaleiro tem uma espada. Ele vai descer, não virá como Cristo Salvador, mas como Cristo guerreiro, defensor. Ele pisará sobre o monte da oliveira. E esse monte, devido à grandeza desse príncipe, quando se diz grande, o monte será fendido no meio. E Israel está fugindo de toda a nação que persegue a ele, amando do anticristo. E quando Jesus fende o monte das oliveiras, Israel reconhece que verdadeiramente ele é o Messias, a quem eles crucificaram. E aí se dará o que está escrito em Apocalipse, que todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Israel ali verá o que esperava quando crucificou Jesus. O estadista, o guerreiro, e que não fora antes por época da crucificação, porque ele teria que ser príncipe da paz e não poderia pegar a espada. Mas agora ele já se cumpriu toda a obra salvadora. Então ele tem o direito e o dever de se manifestar como guerreiro, Salvador de Israel, o Messias, que Israel espera. Porque o nosso Messias, o Messias dos gentios, ele não precisaria pegar a espada, pois estávamos vivendo na dispensação da graça. Mas Israel está no final da dispensação da graça, aonde há uma grande tribulação. E para cumprimento da palavra de Deus, o anticristo fez guerra aos santos e venceu. Mas agora Jesus dá fim a essa história, como Miguel ressuscitado. Amém? Uma coisa também que chama a atenção nesta parte é que Jesus Cristo, grande vencedor de Jeová, ele vence em todas as dispensações, que é um outro assunto, na dispensação da criação, na dispensação da lei, na dispensação da graça, como cordeiro imolado na cruz. E agora ele vence no final da última semana de Daniel, como guerreiro vencedor, como Miguel. E aí nós só vamos ver Jesus como grande juiz que ele ainda não exerceu.